Salve, salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um Offcast. Estamos aqui na nossa quarta edição e hoje eu acho que é a realização, talvez assim, de um sonho meu, que era uma expectativa que eu sempre tive de fazer alguma coisa em vídeo, contando a história de Taboão. Eu acho que a gente não preserva tanto a nossa memória, né? E quando a gente começou com o Offcast aqui na Fórmula Group, eu falei, poxa, vamos fazer um podcast só de história de Taboão, para a gente trazer as pessoas que construíram na nossa cidade, as pessoas que tão relevantes, né? Fizeram do nada aqui, Taboão da Serra, hoje 300 mil habitantes. E uma das pessoas que sempre quis trazer aqui é o professor Fenólio. Eu acho que na educação, na política, em vários outros setores aí de Taboão, o professor sempre foi uma pessoa muito destacada. Professor, obrigado por aceitar o convite. Eu estou muito feliz de o senhor estar aqui. O senhor sabe do carinho que eu tenho pelo senhor, o respeito, a admiração. E eu queria que a gente batesse um papo descontraído, sem roteiro. A gente estava conversando aqui, falou, não, quanta ideia, quanta pergunta bacana a gente já falou, né? Mas eu queria, professor, a gente sempre faz aqui, se é que tem alguém que não conhece o professor Fenólio, queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do senhor e como o senhor veio aqui para Taboão da Serra. Muito bem, boa noite, Eduardo. Eu agradeço, você é sempre carregado de muita gentileza ao se referir às pessoas e você sempre exagera muito em relação à minha pessoa. Então, muito agradecido pelo carinho, pelo respeito, pela amizade. E você também tem sido um baluarte na cidade, no sentido de contar a história de Taboão da Serra. E Taboão da Serra, para mim, foi um achado. Eu tenho uma formação na área da educação. Eu sou professor, e professor precisa sair à caça de onde tem trabalho. Então, deixei minha cidade natal para vir me aventurar em São Paulo. E quando chego em São Paulo, fui trabalhar no Lar da Criança, no Educandário Dom Duarte, aqui na Raposo Tavares, aqui do lado, onde tínhamos lá no Educandário Dom Duarte, por conta da Liga das Senhoras Católicas, a Liga mantinha um educandário. As pessoas de posse na capital tinham ali uma fazenda no Educandário Dom Duarte e elas acolhiam lá meninos órfãos, ou com família desestruturada, socorriam através da Igreja Católica. E eu fui trabalhar lá no Educandário Dom Duarte, nos meus 2 primeiros anos, enfrentando a cidade grande de São Paulo. Mas depois lá também chegava no final do ano, se era dispensado, tinha que ser contratado no outro ano, e eu precisei ir à busca de um lugar com mais estabilidade. E fui me inscrever na Delegacia de Ensino, segunda DEB da capital, segunda Delegacia do Ensino da capital de São Paulo, que ficava lá em Pinheiros. O professor Eovaldo de Oliveira Melo era o delegado de ensino. E lá acabei escolhendo Escola de Emergência em Taboão da Serra. Escola de emergência? Escola de Emergência era uma beleza, porque a escola de emergência garantia as férias. Quando tinha as férias, nós éramos remunerados. E antes eu não era remunerado nas férias, onde eu trabalhava como substituto, né? E então escolhi Taboão da Serra e escolhi a Escola de Emergência do Arraial Paulista. E vim junto com um amigo meu, xará também de nome Antônio, mas uma pessoa com deficiência física, de muleta, professor, e ele tinha escolhido o Lar da Criança Feliz, aqui, do nosso lado, aqui no Lar da Criança Feliz. Aí o Antônio falou, olha, vamos lá conhecer já a escola que nós escolhemos. Isso que ano, professor? Isso, 1968. Eu tinha dado aula no Educandário Dom Duarte, 66 e 67. Em 1968 me inscrevi nas escolas de emergência, porque garantia as férias, eu precisava receber, eu tinha despesas para me manter em São Paulo, né? Então venho aqui no Taboão, escolhemos lá em Pinheiros, ficava na rua João Moura, em Pinheiros, a delegacia de ensino, e esse professor Antônio, um moço também, como eu, mas de muleta e tal,
pegamos o ônibus em Pinheiros e viemos para descobrir onde ficava Taboão da Serra. E fomos primeiro visitar a escola do Arraial Paulista. Chegou lá na escola do Arraial Paulista, vimos a escola e tal, descemos na padaria ali, onde é a atual padaria do Oscar Ferreira, e subimos a Benedito Cesar de Oliveira a pé, porque não tinha ônibus lá. Tudo terra. Em tudo terra. Subimos a Benedito Cesar de Oliveira, vimos lá onde ficava a escola do Arraial Paulista e voltamos para conhecer a escola que o Antônio tinha escolhido, esse professor Antônio, no Lar da Criança Feliz. Aí descobriu que nós tínhamos que parar aqui onde hoje é o McDonald's e atravessar um capinzal muito alto, um tabual muito alto que tinha aqui em todo o Parque Santos Dumont. O Parque Santos Dumont não tinha nenhuma casa. Era tudo brejo. Aqui era mato e brejo. Então, quando fomos atravessar o rio ali com ele, era uma pinguela, uma tora de madeira lá. Como que o Antônio ia atravessar aquilo ali de muleta? Ele ficou do lado de cá e precisamos voltar, demos a volta lá para onde hoje é o acesso para a prefeitura, para poder chegar até no Lar da Criança Feliz com ele lá. Aí ele falou, pô, não tenho como vir aqui nessa escola aqui, porque eu também não tinha ônibus que levava lá. Parava o ônibus ia para Itapecerica, para Embu. O ônibus vinha de Pinheiros e ia para Embu, né? Aí o Antônio, nós já tínhamos ido lá na Vila Iase. Eu tinha escolhido Vila Iase e ele tinha escolhido o lar. Aí ele me propôs aqui, não dá para você trocar comigo? Porque aqui você passa na pinguela. Eu falei, troco com você. Fomos lá na delegacia de ensino de novo, fizemos um termo lá junto ao supervisor de ensino e fizemos a permuta, trocamos, ele foi ser professor lá no Oscar Ramos Arantes, atual Oscar Ramos Arantes, que era a Vila Iase, e eu fiquei aqui no lar durante todo o ano de 68, 69, uma maravilha. Aqui era a maçonaria, até hoje a maçonaria toma conta do Lar da Criança Feliz. Naquela época era Dona Yolanda, que era a gestora e o seu Chiquinho, que era o presidente do lar, da maçonaria. E essas escolas isoladas de emergência pertenciam à escola Antônio Inácio Maciel. Nós éramos coordenados pela professora Neide Gonçalves. Saudosa. Foi vereadora na cidade. Dona Neide era diretora da escola Antônio Inácio Maciel e a dona Neide coordenava 60 e tantas escolas isoladas, escolas de emergência. O que era isso? Em Taboão, na cidade de Taboão inteira. Essas 40, 50 escolas de emergência, escolas isoladas, elas não tinha escola em Taboão, elas eram montadas numa garagem grande, desativada, que a pessoa alugava para o Estado, num cômodo que pudesse instalar uma sala de aula, pôr um sanitário, uma mesa para merenda. Então nós tínhamos 40, 50 escolas isoladas no Taboão. O senhor chama escola, mas não era escola, era um cômodo. Às vezes, quantos alunos? 10? Às vezes, não, para 20, 30 alunos, tinha que caber 20 alunos pelo menos, 20, 25 alunos. E às vezes tinha 2, 3 salas, que a pessoa tinha um armazém, dividia o armazém lá em 2, 3 salas, adaptava, fazia um banheiro para alugar para o Estado, para ter uma renda. Então, escolas muito incipientes, fisicamente falando. E o Lar da Criança Feliz, não. Já a minha escola era uma escola com dormitório, refeitório, os sanitários, a sala de aula construída para ser sala de aula. Então, eu, sem querer, caí no céu, ali na troca com esse meu amigo Antônio daquela época, né? E a dona Yolanda, logo no segundo dia que eu estava dando aula... Dona Yolanda não é do Jardim Holanda, não. Não tem nada a ver. Nada a ver. A dona Yolanda, que era a administradora do Lar da Criança Feliz, depois ficamos sabendo, ela ficava assistindo às aulas dos professores do lado, embaixo da janela, para ver o que a gente falava. Para ver se estava de acordo com as normas, se era um professor muito louco ou se era um professor dentro das normas lá, né? No segundo dia, a dona Yolanda me chamou e falou, o senhor termina a aula, eu dava aula das 8 ao meio-dia,
o senhor termina a aula às 8h30, o senhor vai embora, o senhor não quer almoçar aqui com os alunos? Porque eu vi que o senhor estava falando para os alunos negócio de escovar dente, pentear o cabelo e não sei o quê. O senhor não quer ficar para almoçar? Porque assim, o senhor também me ensina boas maneiras, como pegar o garfo, a faca, isso e aquilo. Aquilo caiu do céu para mim, porque eu não tinha que pagar almoço mais fora. E eu ia para a USP, ia para a minha faculdade depois do almoço, e ia com fome, porque o salário dava para pagar o alojamento, a minha pensão, a minha república e a minha comida, né? Então não precisava gastar mais com almoço, e o lar oferecia uma refeição muito bem feita e tal. E lógico que o que eu ensinava para os alunos, como pegar um talher, como cortar uma carne, essas coisas assim, que eu também sabia muito pouco das etiquetas todas à mesa. Eu tinha 22 anos, então é muito jovem, né? E nessa ocasião ocorre então com a dona Neide Gonçalves, as nossas reuniões eram todas no Antônio Inácio Maciel. Mas o Inácio Maciel já era essa estrutura que é hoje. O Antônio Inácio Maciel já era a estrutura que é hoje, a mesma Quais escolas que tinham já prontas assim? Aí a dona tinha a Oscar escola... Ramos Arantes já era também montado? Tinha Laurita Ortega Mari, que era o Nereu, tinha o Jardim São Salvador, que também tinha diretor, tinha a dona Estela De Simone, que era diretora lá no Santo Onofre, no Almir Pereira Bahia, a escola Almir Pereira Bahia, tinha aqui no Pazini, onde hoje é uma escola municipal, hoje é Cecília Meirelles, mas foi Tia Anastácia. Sim, sim. Ali era o Alípio de Oliveira e Silva, que foi lá para o Alto. O Alípio também funcionava ali, e a diretora era a Laila Chaim. Essas as escolas que tinham no Tabuão. Tinha na Guarda Civil também o Antônio Rui Cardoso, e tinha no Jardim Salete, que hoje é a Escola Antônio Rui Cardoso, que o diretor também foi o Antônio Rui Cardoso, que foi diretor do Oscar Ramos Arantes. Essas são as escolas que tinha no Tabuão. 6, 7 escolas. Tinha no Jardim São Judas Tadeu também, que foi a Escola José Macanhã, e hoje é Maria José Luizeto Buscarini. Inclusive a Dirce Tacano, a Dirce falou isso para você, contou uma história lá. Gostei muito também da fala da Dirce aqui com você. Foi muito atualizado, me atualizei um pouco através das conversas da Dirce, de saber como está a rede municipal de ensino em número de profissionais, número de alunos e tal. E nessa ocasião eu fiz eu passei num concurso público, aí virei professor efetivo. Professor efetivo era difícil de encontrar vaga naquela ocasião, aqui na Grande São Paulo, perto. Então tinha que ir para Presidente Prudente, Araçatuba, interior do estado, litoral norte, difícil no ingresso. Mas o meu número de inscrição tinha naquela ocasião 2 ou 3 mil vagas para professores. E meu número era 300 e poucos. Mas tinha na ocasião, tinha uma lei incentivando o professor, sexo masculino, a ingressar no magistério. Porque o magistério era 100% de mulheres, com mulheres. E então apareceu a lei do quinto. A lei do quinto, tinha essa lei vigorando. 4 mulheres escolhiam uma vaga, o quinto era um homem. Depois mais 4 escolhia, o 10º era um homem. De 4 em 4, o quinto era um homem. Eu era número 330 e tantos lá eu fui o segundo a escolher, o 10º a escolher vaga. Foi. Porque não tinha nenhum homem. Tinha um homem na minha frente, mas eu não vi nem a lista. Quando de repente me chamaram para escolher, eu escolhi a primeira escola masculina do Jardim, bairro Santo Onofre. Olha o nome da escola. Primeira escola masculina do bairro Jardim Santo Onofre. Lá no Pirajussara, ponto final. Essa escola ficava bem em frente à padaria Santa Cruz. Hoje é Ibitirama, né? Ibirama. Ibirama, que
que foi aberta bem depois, não existia a Ibirama. É. E lá no alto a escola do Santo Onofre, Dona Estela De Simone, o Clésio Galglitz dava aula lá como professor substituto, o Gelson, o irmão do Clésio, dava aula lá como substituto, e nós ficávamos efetivos aqui embaixo, nessa escola. A escola não tinha diretor, não tinha só os professores. Então era uma bagunça generalizada. Você entrava, estava tudo sujo, não tinha uma servente, Dona Maria, que não dava conta de fazer a merenda, de limpar a escola. Até que a minha classe, com os meus alunos, a escola masculina, só menino, só homem. A minha classe foi para cima da padaria Santa Cruz, numa saleta. E lá fiquei 4 anos dando aula, 3 anos, de 3 a 4 anos, o delegado de ensino, pressionado pelo supervisor, porque não tinha condições técnicas mínimas para aquilo ser chamado de escola. Estava muito difícil. A prefeitura era escola estadual, a prefeitura não dava. Na época quem era o prefeito? O prefeito naquela ocasião era Laurito Ortega Amari, Oswaldo Cesário de Oliveira. Não, Oswaldo veio depois. Era Laurito Ortega Amari. A Laurita, que trabalhava, que 1968, só você dá uma olhadinha aí, Foi. 69, Laurita. Taboão tinha 8.000 moradores, 8.000 habitantes, quando eu cheguei aqui, no Lar da Criança Feliz. 8.000 moradores. E lá no Jardim Santo Onofre, Dona Estela era a diretora. E a nossa escola não tinha direção, não tinha secretária, não tinha nada. Nós éramos agregados a Dona Neide Gonçalves. Então, aí o supervisor de ensino, o professor Lourival Adas, foi um grande educador lá de Pinheiros. Ele era o supervisor da nossa escola. E ele começou a trabalhar muito junto ao delegado de ensino, o professor Eovaldo, para que nós construísse uma escola para juntar nossas classes que estavam lá E foi construída a Escola Francisco Ferreira Paz, professor Francisco Ferreira Paz, no Jardim Mituzi. Mas nós achávamos que no ano seguinte, 1975, 1978, 1975 mais ou menos, a escola estaria pronta. Faliu a empresa que estava construindo a escola do Jardim Mituzi, que recebeu o nome de professor Francisco Ferreira Paz. O apelido do professor Francisco Ferreira Paz era Gravatinha. Ele andava com uma gravatinha borboleta, sabe? Faleceu, então deu o nome lá para a escola do Jardim Mituzi, o Francisco Ferreira Paz. Então, nessa ocasião lá da escola Francisco Ferreira, nós íamos para a escola Francisco Ferreira Paz, a empresa faliu, mas o supervisor de ensino, o professor Lourival Adas, arrumou com a prefeitura uma escola no Jardim Record. E nos acomodou todos no Jardim Record. Tinha uma escola lá com várias salas e tal, que virou a Escola Estadual do Jardim Record. E nós fomos todos para lá, 9 professores que estavam em escola isolada lá, professoras, professora Nardina, professora Elza Feltrin de Oliveira, Nardina, Lulico, Leonice Uru, Elcio, Luiz Carlos Crisanovics, Antônio Carlos Fenólio, uma série de professores estavam lá no fundão do Pirajussara. Viemos para o Jardim Record, esquina da Benedito Cesário de Oliveira, esquina com Zeici Aparecida Nogueira Batista, que é nome também de uma escola aqui no Jardim Helena. A Zeici foi professora, a Zeici é nome de rua e nome de escola no Taboão. A Zeici foi professora aqui no Antônio Inácio Maciel. É o endereço da escola do Jardim Record. E nós fomos para lá. E o delegado de ensino queria que o diretor fosse um de nós. O Luiz Carlos já era diretor de escola no Jockey Club, na escola particular do Jockey. Então nós escolhemos o Luiz Carlos falou, não posso porque eu sou diretor do Jockey Club.
E aí eu que tinha pedagogia de todos os professores, eu que tinha administração escolar, eu fui guindado ao cargo de diretor de escola, nomeado, sem concurso, não era concursado, nada, mas eu fui um diretor de escola substituto lá. E aí eu participava das reuniões como diretor de escola com Dona Neide Gonçalves, Dalva Barbosa Lima Jansson, Laila Chaim, Estela de Simone, os papas da educação do Tabuão, né? Aquelas pessoas já com bastante experiência, docente. Caio eu como diretor da escola do Jardim Record. E lá na escola do Jardim Record trabalhei lá 4 anos. Na eleição de 76, eu era o diretor da escola, tinha uma reunião de pais e mestres, assembleia de pais e mestres, e tinha uma reunião, comecinho de novembro, tinha uma reunião de pais e mestres lá na escola. E as reuniões de pais e mestres a gente fazia aos sábados. Sábado era dia de trabalho, hein? Dia letivo. Dia letivo. Tinha aula normalmente o dia todo. Aí marcávamos a reunião da Assembleia da APM, da Associação de Pais e Mestres, para o sábado, que os pais não tinham um pouquinho mais de disponibilidade para ir à escola, porque trabalhavam durante a semana. Na véspera, na sexta-feira, aparece um senhor lá na escola, dizendo, olha, eu sou o presidente da Câmara, eu sei que amanhã vai ter uma reunião aí da APM, eu quero só dizer que eu venho à reunião, na hora aí você me dá a palavra e tal, que eu sou o presidente da Câmara. Eu falei, o senhor não é o Armando Andrade? Sou o Armando. Então, olha, o senhor é um homem bem-vindo aqui, o presidente da Câmara, é uma honra para a gente receber. Com aquele vozeirão. Eu não conhecia, né? Mas a hora que ele falou que era presidente da Câmara, viu o tamanho dele, eu falei, deve ser o prefeito. Porque nós pedíamos sempre água na prefeitura, eu ia na prefeitura pedir, então a gente ouvia falar que tinha um Armando Andrade, que era o presidente da Câmara. Uhum. E o prefeito era Oswaldo Cesar de Oliveira. Oswaldão. Ou Nicola Vivilecchio, não sei se o Nicola estava substituindo, porque o Nicola realmente ele voltou uma época. Voltou, né? Era o Nicola Vivilecchio. Eu vinha pedir o caminhão de água na prefeitura, então eu conhecia o seu José Martins Ribeiro, o Martinzinho Ribeiro, que foi vice-prefeito do Armando e tal. E então o Armando falou que ia falar, mas eu sabia que ele era candidato a prefeito e a eleição era 15 de novembro, naquela ocasião. E nós íamos fazer a reunião no comecinho de novembro, ia receber lá um candidato a prefeito. Aí eu falei para ele, olha, tudo bem, eu sei que o senhor não é candidato a prefeito, então o senhor vai ser bem recebido aqui, vou dar a palavra para o senhor como uma autoridade, o senhor é o presidente da Câmara, mas olha, por favor, o senhor não fale em política, aqui pedir voto, porque nós vamos ter aqui os pais de alunos, um a favor do senhor, outros contra, vai ser um tumulto, isso é ilegal, e eu não vou ter tempo de dar o mesmo tratamento aos outros candidatos. Então, o senhor vem, fala, mas nada de política, porque senão o senhor vai me constranger. Eu vou ter que caçar a palavra do senhor. E eu falando isso com ele, tremendo sabe? Falei, putz, enfrentando o presidente da Câmara, né? Eu, o diretor sem experiência, 31 anos de idade e tal. Aí então vou pedir para o senhor não fazer política, propaganda eleitoral. Aí no outro dia, 9 horas em ponto, instalei a Assembleia da APM, cumpri lá os 4, 5 itens da pauta, dei a palavra para quem tinha e torcendo desesperadamente que hora que esse moço vai chegar aqui, o presidente da Câmara. Terminou a reunião em 1 hora e ele não apareceu. Eu fiquei lá mais 1 hora de plantão até as 11 horas da manhã e o Armando Andrade não apareceu. Falei, ufa, ainda bem, né, que o cara não veio. Mas houve esse entreveiro. Bom, chegou o dia da eleição, eu ia votar na minha cidade natal, porque meu pai era candidato a vereador lá, então a gente ia lá para ajudar meu pai com o meu voto, eu era eleitor em Pinhal, em Espírito Santo do Pinhal. Voltei, minha rotina do dia a dia, dirigindo a escola lá, indo na prefeitura de vez em quando para pedir água. Quando um dia eu vou para a prefeitura pedir água, vejo o Fuscão laranja do Armando, e eu tinha um Fuscão azul.
E o Armando tinha um Fuscão laranja. Estacionando na prefeitura, eu falei, nossa, o cara ganhou a eleição, eu não passei nenhum telegrama para ele, dei aquela dura, eu com a minha consciência ficou pesada. Falei, não, como que eu vou encarar essa pessoa agora, né? Bom, tratei logo lá com o seu Martins, o negócio da água, o seu Derenze, Francisco Derenze, quem quer mandar um caminhão de água, porque senão eu ia fechar a escola. Tô saindo, saio com o meu carro da prefeitura, vi que o carro do Armando estava parado lá, saí devagarzinho com o carro para não ver, não encontrar com ele. Eu tinha nem tido, assim, a elegância de ter feito um telegrama cumprimentando o prefeito. Parabenizando, nada. E a gente precisava da água da prefeitura, pô. A escola era estadual, mas precisava da água da prefeitura, né? A água era vital. O Armando... De repente, eu estou em frente ao Vandique Freitas, um carro me fecha. Que carro que era? Era o Fusca laranja do Armando Andrade. Falei, nossa, o cara agora vai... Ele falou, vai, sou prefeito, qualquer coisa desse tipo, né? Agora você não me deixou nem falar lá. Pensei que ele fosse me dar uma tremenda de uma dura. Ele falou... Aí saí do carro, cumprimentei, parabéns, desculpa, a gente fica todo envolvido lá com a escola, nem cumprimentei o senhor pela eleição, parabéns aí pela eleição, né? Ele não mencionou nada do nosso fato lá do evento, e ele falou, você sabe que eu tenho o Tabuinha, ali o supermercado Tabuinha? Eu falei, sei, eu compro lá, eu moro aqui no Jardim Tabuão, eu compro muita coisa ali no seu supermercado com a sua irmã, Dona Cleusa, que eu sabia que nos ajudava, que nos atendia a mim e a minha mulher. Tabuinha ali na Getúlio Vargas. Na Tabuinha no Getúlio Vargas. Ele falou, você não pode ir lá conversar comigo qualquer dia desses, depois das 6 horas da tarde, eu fecho às 6 horas lá o supermercado. Você não pode ir lá para a gente conversar um pouquinho sobre política? Eu falei, mas eu não entendo muito, não sei nada. Não, mas eu preciso falar com o senhor. Eu peguei e fui lá, né? Marcamos o dia, 2, 3 dias depois, 6h30 da tarde, 6 horas da tarde apareci lá. Sentamos para conversar, o Armando falou, sabe o que acontece? Eu ganhei a eleição aqui no Tabuão e a prefeitura não tem organização de nada, não tem as coisas organizadas, é muito nova a prefeitura ainda. Eu queria te convidar para você cuidar da parte da educação da prefeitura. Poxa... Nossa senhora, mas eu nem participei da campanha do senhor. O senhor lembra que o senhor foi lá na escola, aconteceu isso assim? Eu fui até rude, né? E o senhor ainda... Eu tenho que pedir desculpas por aquele tratamento. Foi por aquele gesto seu que eu fiquei com você na minha cabeça. O Armando, pena que o Armando faleceu, não pode corroborar com isso que eu estou te falando. Mas essa foi a história. O Armando falou, foi por causa daquele gesto seu que eu resolvi te convidar. Eu preciso estruturar a educação no município, nós não temos nada. Eu falei, bom, mas eu não sei nem o que o senhor prometeu na campanha. Qual a sua promessa de campanha na área da educação? Ele falou, olha, prometi creche para as crianças e escola profissional para os jovens. Creche para criança, escola infantil. E escola profissional é depois do ensino do primeiro grau, era o segundo grau. Eu falei, olha, o senhor me dá um tempinho só para eu estudar um pouquinho, né, isso tudo? Fique à vontade, tá, E eu fui conversar com meu pai lá na minha cidade, que tinha sido reeleito vereador. O último mandato do meu pai lá, era o 4º mandato. Porque o meu pai também depois não quis mais ser candidato. Ele não disputou a eleição, terminou o 4º mandato dele, ele foi embora para casa. Já tinha 4 mandatos lá na cidade, era muita coisa. Era vereador numa época que não recebia nada. Nesse 4º mandato ele foi remunerado. Foi a primeira vez que começou a remuneração. Os mandatos que começaram em 1977. Aqui no Taboão também, em 77, o pessoal começou a receber. Antes não recebia o subsídio, o vereador. Não tinha nada. Nada. Aí fui lá, conversei um pouco com o meu pai. O meu pai falou, não, aceita, vai lá. Eu falei, mas eu sou efetivo do Estado, como que eu vou fazer? Não sei o que tem. Mas meu pai tinha alguns contatos também no Estado
E meu pai conversou com o Chopin Tavares de Lima, era um deputado estadual. O Chopin falou, não, eu falo com o governador Paulo Egídio vai colocar o seu filho lá para o Taboão à disposição da prefeitura. Ele não perde o cargo efetivo dele no Estado e tal. E depois, quando terminar lá, ele volta para o... Eu não era diretor efetivo mesmo do Estado, eu era só designado. Então, acabei aceitando o convite. Fui conversar um pouco melhor com o Armando para saber das coisas. Posse do Armando, isso, aquilo. Não fui na posse, porque eu tinha que ir na posse do meu pai, lá na minha cidade, que era no mesmo dia. Eu expliquei para ele que não dava. E não pude começar o trabalho logo na posse do prefeito, porque tinha que esperar sair do Estado a minha disponibilidade para a prefeitura do Taboão. E isso não saía. E eu andava aqui na prefeitura, a diretora do DEPROS era a dona Bárbara Perry Andrade, a esposa do prefeito era a diretora. E a dona Bárbara me chamava muito para o negócio de clube de mães e tal. Mas eu não era funcionário da prefeitura. E eu não podia deixar a escola lá, abandonar a escola. E ela mandava o Celinho, o motorista, o Milinguinha, o motorista, ir me buscar lá na escola para ajudá-la na reunião, articular a reunião do clube de mães. Fazer o roteiro, reunião, essas coisas. Sabe, a gente já tinha como diretor de escola um pouco mais de estrada para poder organizar uma reunião, a pauta, como fazer isso, aquilo. E comecei a trabalhar com a mulher do prefeito, que ia ser a minha chefe na estrutura de organização. O que era o DEPROS? O DEPROS era Departamento de Promoção Humana, Recreação e Cultura. E daí... O DEPROS tinha... Nessa época não tinha secretaria, não tinha nada como a gente tem hoje. Era departamento, que seria a secretaria. Depois, embaixo, tinha 4 divisões. Divisão de Educação e Cultura, que era a minha. Tinha a divisão de Saúde, que era do Fernando Fernandes, que veio depois. Tinha a divisão de Esportes, que era do Nelson, que eu estou esquecendo o sobrenome. Da Exótica, a Vitória Exótica. Né? E tinha a divisão de Turismo e Meio Ambiente, qualquer coisa assim, que era o João José Carreiro Neto. João José Carreiro, João Rato. Nós 4 ali. Aí um dia teve uma reunião com a dona Lila Baiton Martins, primeira-dama do Estado, no Palácio, mulher do Paulo Egídio Martins. A dona Bárbara era uma reunião com todas as primeiras damas da Grande São Paulo. Eu fui com a dona Bárbara até lá, até a reunião, e a dona Bárbara pediu para a dona Lila, esse moço aqui precisa ir lá, até agora não saiu nada no Diário Oficial, e contou a história e tal. A dona Lila chamou um secretário do Paulo Egídio Martins, que é vizinho da minha cidade de Espírito Santo do Pinhal, de São João da Boa Vista. Falei, pô, conheço o seu pai em Pinhal, rapaz, seu Fenólio, seu Antônio Fenólio, é vereador lá, ganhou eleição de novo lá? Falei, ganhou, sim e tal. Né? Falei, que era o secretário do Paulo Egídio. Aí contei a história para ele e tal. No dia seguinte saiu publicado no Diário Oficial a minha disponibilidade para a Prefeitura do Taboão. Vim organizar, escrever e criar o ensino municipal na cidade para atender creche e escola profissionalizante. Criamos o Rui Barbosa. No ano seguinte, eu fui ser o diretor do Rui Barbosa para não onerar a prefeitura, que eu recebia como diretor da Divisão de Educação e Cultura e respondia pela direção do Rui Barbosa, para organizar uma escola técnica onde não tinha nada de estrutura, o que me deu de trabalho, o que me deu de pesquisa, e o Armando tinha pressa, porque o Armando queria que o Rui Barbosa funcionasse logo em 1978, para funcionar 78, 79 e 80, e ele dá o diploma para a primeira turma no governo dele. Só que eu entrei na prefeitura no dia 7/7/77. Cabalístico, né? No dia 7/7/77, eu fui ao delegado de ensino, que já era em Itapecerica da Serra, professor Ivanildo da Silva Miranda,
lá depois o professor Eloy. Fui lá com o professor Ivanildo. Professor Ivanildo, primeiro foi me consultar com com o professor Ivanildo. Você quer mudar um pouco, né, Edu? Não. Primeiro foi me consultar, quando eu fui convidado, falei, ó, professor Ivanildo, sou um jovem diretor designado lá, agora o prefeito está me convidando. O que o senhor acha? Aceita correndo, rapaz. Você tem uma escola na mão, que é a escola do Jardim Record. Você vai ter uma cidade na mão. Você está novo, eu tinha 32 anos de idade. Então, aceitei por esse empurrão que o professor Ivanildo me deu. E aí eu fui perguntar para o professor Ivanildo, depois que eu fui designado, aqui que eu fui nomeado o diretor da divisão de Educação e Cultura, como que eu faço, que eu tenho que fazer uma escola técnica lá para fazer isso, aquilo. Tinha uma escola em São Paulo que eu conhecia, que era a escola de Ervília Alegrete, da Prefeitura de São Paulo, lá na Zona Leste. A de Ervília Alegrete formava técnicos, contabilidade, secretariado, processamento, em tudo. Tudo quanto era técnico, a de Ervília Alegrete, por conta da Prefeitura de São Paulo. Era uma só. Aí íamos criar uma no Taboão. E para criar uma no Taboão, você tinha que criar primeiro toda a estrutura do ensino municipal. Legislação, fazer isso, aquilo. Me deu um calhamaço de diário oficial, o professor Ivanildo lá, as tarefas que eu tinha que fazer. 7/7/77, devo ter ido lá com ele dia 10 de julho. Depois, o resto de julho, agosto, eu fiquei só selecionando as tarefas que tínhamos que fazer. E comecei a escrever o Plano Municipal de Ensino. Como criar o ensino municipal. O quê? Com base na legislação que o Diário Oficial que me pedia, o que eu tinha que fazer junto ao Conselho Estadual de Educação, junto à Secretaria Estadual de Educação e junto ao Ministério da Educação e Cultura. 3. E aí eu, trabalhando de forma muito incipiente aqui na prefeitura, não tínhamos nada. Não tinha mesa, não tinha máquina de escrever, datilografia, não tinha. E aí a Celeste, a filha do seu Martins, Maria Celeste Ribeiro, professora da rede, depois se aposentou, era secretária no DEPROS. Aí eu falei, eu preciso de uma secretária, dona Bárbara. A dona Bárbara me cedeu a Celeste. Eu ficava escrevendo à noite na minha casa todo o Plano Municipal de Educação, justificando o ensino técnico e a educação infantil, dando um retrato e uma amostra da cidade, para convencer o Conselho Estadual de Educação a baixar a portaria, acreditando e homologando que teria uma rede municipal de ensino. A Secretaria da Educação, idem, e o Ministério da Educação e Cultura, idem. O Ministério da Educação e Cultura, não em Brasília, no escritório aqui em São Paulo, também no Largo do Arocha, ali perto da Secretaria da Educação. Olha, Eduardo, nós fizemos 8 volumes, datilografado pela Celeste. Eu escrevia em casa durante a noite, e a Celeste, durante o dia, datilografava em 5 vias. Datilografar em 5 vias era com papel carbono. Bom, feito o processo, conseguimos a aval, saiu no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, tudo, criando a rede municipal. A Câmara Municipal criou a rede municipal de ensino aqui em 1977, segundo semestre. Mandamos um projeto de lei para a Câmara, criando a rede municipal de ensino, as finalidades e tal. Mas no papel, o decreto, a lei de criação é uma lauda. E você fazer aquilo ali virar uma rede municipal de ensino foi um desafio grande. Primeira escola a funcionar no Taboão, no comecinho de março de 78, foi a Escola Municipal de Segundo Grau de Taboão da Serra. Era o nome da escola. Depois essa escola virou Escola Municipal de Segundo Grau Rui Barbosa. Eu era o diretor da escola. Começamos a funcionar no primeiro semestre, então já dava para garantir a formatura lá em 1980 para o Armando Andrade dar o primeiro diploma. Só que em Brasília apareceu um general chamado Golbery do Couto e Silva, que prorrogou o mandato dos prefeitos por 2 anos. Poxa. Então o Armando deu o diploma para
Três turmas de formandos, até 82, até a turma de 82. Essa foi, assim, a minha entrada no Tabuão. Aí o Armando vem me faz me filiar ao partido dele. Então, você precisa... PSD, não, PDS na época? PDS. PDS, né? PDS. Você precisa se filiar ao meu partido. Eu falei, não, Armando, meu pai já é candidato na minha cidade, eu não posso, não quero, eu não tenho nada eu não gosto de política, eu sou só professor, não sei o quê, tirando o corpo fora. Ele falou, não preciso de você. Eu preciso que você, só para dar número no partido. Para dar número no partido, assinei a ficha. Aí chegou a hora da convenção, o Armando me chama lá no gabinete. E eu trabalhava já, aqui já tínhamos construído o CEMUR, com a Dos Arroios. Inclusive, eu queria que o senhor mostrasse a agenda que o senhor trouxe aí. Tá aí? Do Alphonse Gehring e tal. Acho que está ali do lado, professor. Isso, está aqui, essa agenda aqui. Essa daí foi da época essa agenda aqui, a Alphonse Gehring era um construtor aqui, a Dos Arroios construiu o CEMUR, e a minha agenda até... Está aqui todos os telefones da minha turma, então é por isso que ela está aqui. Mas na ocasião, diretor da divisão de Educação e Cultura, então eu tinha o CEMUR para a parte de cultura, um tremendo de um desafio, porque tínhamos um vizinho aqui do lado chamado Embu, depois Embu das Artes. O que nós vamos fazer de cultura em Tabuão com o Embu das Artes aqui do lado e espremido pela capital aqui do outro lado? Foi duro, Eduardo, fazer o CEMUR funcionar. Teve ano no CEMUR que o CEMUR teve atividade cultural, 300 dias de atividade cultural. Sediamos o Mapa Cultural Paulista no Tabuão da Serra, em detrimento de todo o ABC, Osasco, todas as cidades. São Caetano tem um teatro, Santo André, então, Osasco nem se fala. Mas o pessoal escolhia Taboão da Serra. Olha aqui, trouxemos para cá a Mauri Alvarez, depois faleceu, tem a Casa da Cultura da Mauri Alvarez, não sei se funciona ou não mais, está ali no CEPIM. Mas era uma efervescência isso daqui. Isso era uma efervescência. Professor, mas o senhor estava falando que o Armando colocou seu nome lá na lista. Me filiei ao partido por conta de um pedido do prefeito, que acho que ele precisava de número de pessoas, né? Aí chega perto da convenção, o prefeito me chama de novo lá para conversar. E eu ficava metido dentro das escolas infantis. Eu era diretor do Rui Barbosa à noite, e durante o dia eu tinha que cuidar das escolas infantis. E nós tínhamos as 3 primeiras escolas infantis, foram inauguradas no Dia das Mães de 1978. Escola Infantil Tia Anastácia, no Jardim Pazini, no Jardim Coabara, Monteiro Lobato, aqui na cidade de Intercap, e Pica-Pau Amarelo, na rua Tsuruc Tsuno, sem número, lá no Jardim Clementino. Eram as 3. Depois criamos mais 2 escolas infantis, no Jardim Salete, Visconde Sabugosa, e aqui no Jardim Helena, estou esquecendo o nome da escola ali, que hoje já é Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, mas estou esquecendo, era Marquês de Rabicó. Marquês de Rabicó, aqui no Jardim Helena, Rua Rosalina Schultz, 25. Putz, olha, a memória está funcionando. Aqui, tá isso bom. daí é coisa de 1978, mas essas coisas vão ficando, né? E eu tinha que dar conta de dar assessoria para essas 5 escolas, ver se estava funcionando, como que é. Então eu ficava com o dia todo ocupado e eu não percebia muito esse negócio de política, né? Não sabia. Sabia que o professor Said e a dona Neide Gonçalves eram vereadores. O professor Said já era vereador. Vereador, e a dona Neide Gonçalves, também. Os 2 professores na Câmara. E aí o Armando me chama para um dia lá no gabinete. Olha, você vai ser meu candidato aqui a vice-prefeito do Zequinha, do José Domingues de Moraes Filho. Eu falei, que isso? Eu candidato a vice? Não, de jeito nenhum. Não tenho esse gabarito, essa competência. E depois eu discuti muito com o Armando, ele pegou e falou assim, olha, eu preciso de você.
Mas por que o senhor quer que eu seja candidato a vice? Não posso ser, né? Eu preciso colocar o seu nome, porque eu sei que se eu colocar o seu nome de candidato a vice, o outro que quer ser vice não será candidato. Ele só abre mão se o Fenólio for o vice. Então eu preciso anunciar que você, que o professor... Nem me chamava de Fenólio, chamava de Antônio Carlos. Antônio Carlos. Se o Antônio Carlos for, eu não sou candidato, um outro. O Armando faleceu e até hoje eu não sei quem que é esse outro. Sabe? Não, eu quis respeitá-lo, ele não quis me falar o nome, então eu também não perguntei quem que era esse outro. Me encolhi, sorte que acertaram lá, esse outro não foi, então foi outro. Mas estava chegando a convenção, o Armando falou, olha, você vai ser candidato a vereador. Eu falei, eu não posso, não tenho jeito para isso, não sei o que tem, bababá, bababá. Passado uma semana, eu vou para minha cidade. Só que uma semana antes, o Armando vai para Poços de Caldas com a mulher e os filhos para Poços de Caldas. O Armando passa na minha cidade e procura lá o seu Antônio Fenólio, meu pai, que era vereador, presidente da Câmara em Pinhal. E falou com meu pai, eu estou querendo que seu filho saia candidato a vereador lá em Taboão, seu filho não quer sair candidato a vereador, eu preciso que o senhor me ajude, ele ia sair, ele é um bom moço e não sei o quê. Aí quando eu vou lá visitar meus pais, que eu ia uma vez por mês, o meu pai falou, sabe quem que esteve aqui? Eu falei, agora já sei, porque a dona Bárbara me contou lá em Taboão que esteve aqui com vocês, passou por aqui para ir para Poços de Caldas. E chegou em Pinhal sem saber o endereço do meu pai. Mas meu pai era uma pessoa muito conhecida, cidade pequenininha, ensinaram direitinho o rumo da casa do seu Antônio Fenólio. E aí eu estou conversando com meu pai lá. O meu pai, olha, você precisa ser candidato a vereador lá, vai ser candidato, ajuda o prefeito lá. Eu falei, doutor Armando convenceu seu pai. Aí meu pai, que é isso, pai? Que candidato? Eu não quero saber de política, estou fazendo educação, estou lá, sou professor lá, não quero... Não. Eu falei, mas por quê? Político, eu não quero saber disso. O professor sempre é muito crítico aos políticos, né? Eu não quero saber disso. Eu vi aqui que as professoras falavam dos políticos e tal, nas escolas, né? Aí o meu pai falou assim, você tem vergonha de algum ato meu como político? Eu já estou terminando meu quarto mandato. Eu falei, não, do senhor não, mas aqui é diferente, né? Aí meu pai me deu uma lição. Foi diferente não, o homem é homem em qualquer lugar do mundo. Meu pai deu esse exemplo ainda. Como Papa lá em Roma, como Presidente da República lá em Brasília, como padre aqui na igreja, como vereador ou como prefeito. O homem é o mesmo ser humano. E aí, lógico, que meu pai me esnucou. Eu tinha um respeito grande pela história dele. Falei, eu vou pensar nisso. Aí cheguei aqui e falei para o Armando, pode pôr meu nome, meu pai me convenceu lá e tal. Estava aquela pressão. Eu acabei sendo eleito. Por conta desse trabalho que nem eu sabia que eu tinha voto. Era não o Fenólio. Você fez campanha? Não, fiz a campanha, as professoras das escolas infantis, os professores do Rui Barbosa, os alunos meus do Rui Barbosa. Eu falo para eles, até hoje eu falo, alguma vez eu obriguei vocês a votar em mim ou fazer campanha? Não, nunca. Você foi legal, por isso que eles iam me ajudar, iam pedir... O professor saía do Rui Barbosa de sábado e domingo, ia na casa dos alunos, pedir para os pais. Apareceram os votos. Quantos votos o senhor teve? Eu fui o mais votado da cidade, do PSD, do PDS. Ruim. Eu tive o dobro do voto do Adonias Teixeira de Almeida, que o Adonias foi o segundo mais votado. Eu tive o dobro, tive 848 votos, ele teve 400. Uau! Teve candidato que se elegeu com 130 votos no meu partido. E eu fiquei espantado com aquilo lá, com aquela votação, porque era a primeira eleição, eu não sabia que eu ia ter tudo isso de votos, esse apoio. Aí veio a reeleição, depois... O senhor foi 2 vezes seguido, reeleito, né? Eleito e reeleito. Eleito e reeleito, aí chegou em 92, o Fernando me convenceu, o Armando Andrade era o prefeito, o Armando me convence a ser vice do Fernando. O Fernando também me pediu muito para ser vice dele. Falei, eu vou ficar aqui na Câmara, eu ajudo aqui da Câmara e tal. Blá, blá, blá.
me convenceu. Chegaram um dia com um negócio, bote fé, Fernando e Fenólio, sabe? E com essa história... Mas esse bote fé marcou, né? Foi forte a campanha, nós tínhamos 2 pessoas de São Paulo, bons marqueteiros, umas pessoas que participavam das campanhas em São Paulo, eram amigos do Armando, ajudaram muito aqui na campanha. A campanha foi forte, mas o Buscarini era imbatível. Então o Taboão tinha aquele negócio de mudar. Esse ciclo, Então né? o Armando foi prefeito, depois veio o Buscarini, né, nesse ano aí. Depois do Buscarini eu fui eleito vereador. O Buscarini ganhou a eleição. Aí eu fui reeleito, o Armando voltou para a prefeitura na minha reeleição. Aí o Armando queria que eu fosse o vice do Fernando em 92 já. Eu relutei tudo, mas acabei sendo vice. Depois eu era diretor do Rui Barbosa. Aí já por concurso público, eu tinha estabilidade no Rui, então fui ser vice do Fernando. Terminou o vice do Fernando, eu era diretor da Escola Rui Barbosa, onde eu levava meu pão para casa, onde eu ganhava meu sustento. O prefeito que ganhou a eleição resolveu que eu não ficaria no Rui Barbosa, porque eu fui adversário dele na eleição de 92. E fui procurar meus direitos, né? Fui ao juiz da cidade. Quem me ajudou nessa ocasião, me colocando um advogado muito bom nessa área, foi o deputado Walter Feldman, que era meu amigo, meu parceiro. Eu ajudava o Walter por aqui, arrumar uns votinhos para o Walter. E aí o advogado Walter me acompanhou numa audiência junto ao juiz. Falei, olha, o prefeito não quer que eu continue dirigindo a escola lá, está me mandando embora para Embu Guaçu, que eu não vá trabalhar mais lá. O juiz falou, o senhor é concursado? Sou. Tem quantos anos lá? Tem tantos anos. Você já, então já tem estabilidade, já passou pela prova. Já. Olha, o senhor pode voltar lá para a escola. O juiz me reconheceu porque eu representava também, junto à Justiça do Taboão, a coligação Bote Fé. Eu que ia nas reuniões com o juiz. O juiz viu durante toda a campanha como foi a minha postura, meu jeito de ser. Não era de uma pessoa de paz, de cumprir as coisas em ordem, não ter briga, gritar, essas coisas. O juiz falou, senhor, volta para a escola, assume a sua escola lá, deixa o prefeito falar o que quiser. O senhor não bata em criança. Nem tinha criança no Rui, era tudo adulto. É mais fácil apanhar, né? Era mais fácil. Não bata em criança, não brigue com professora de agressão física e não xingue professor ou funcionário de palavrão. Se o senhor não fizer isso, deixa o prefeito fazer o que quiser. Eu, na mesma hora, dou para o senhor um mandado de segurança, para o senhor volto para casa, não durmo 2 noites, eu e a minha mulher. Como que eu vou ser diretor da escola com o prefeito contra, não sei o quê, bababá. E acabei indo para o Embu Guaçu, porque eu ainda tinha mais 3 anos para alcançar minha aposentadoria. Eu tinha sido diretor efetivo por concurso no Estado, precisei pedir exoneração quando terminou meu cargo de vereança, porque enquanto eu era vereador eu estava afastado do cargo de diretor do Estado, mas o cargo estava garantido. Precisei pedir exoneração para ficar no Rui Barbosa. E me exonerei do cargo do Estado. A minha escola era lá em Itapecerica da Serra, na direção. E aí vou para o Embu Guaçu. O próprio prefeito que não queria que eu ficasse no Rui Barbosa acabou assinando a portaria da minha aposentadoria. Pedi a aposentadoria, tudo. O prontuário estava em ordem na prefeitura e tal. Me aposentei e voltei à Câmara. Eu fui candidato, fui eleito de novo. E então cumpri meu 3º mandato. Aí você estava junto conosco 97, lá. né? Isso. Aí em 97. E essa foi mais ou menos a história do meu envolvimento na política. Professor, eu queria perguntar para o senhor, eu acho que uma das figuras políticas assim, mais emblemáticas e mais que a gente tem curiosidade de saber é o Dr. Armando, né?
Ele era, acho que um visionário para a época, ele enxergava longe, né? E grandes obras que a gente vê hoje, que a gente usa ainda, foi ele que construiu. Já conversando com o Buscarini, ele falou assim, ele construía e eu que pagava, que foi o que deixava para o mandato seguinte, né? Mas assim, indiscutivelmente o Armando era visionário. Como que era o doutor Armando? Aquele vozeirão dele, aquele tamanho todo dele? Mas olha, a relação com a minha pessoa foi uma relação que eu não tenho um reparo, sabe? O Armando muito respeitoso, o Armando, eu acho até que porque ele não conhecia um pouco o negócio, a estrutura da educação, e eu discutia com ele, quando eu ia falar com ele qualquer coisa, eu ia com base, legal e tal. O Armando queria as coisas certas, e eu acho que ele acreditou em mim, gostou muito. Então nós tínhamos uma relação muito fácil, muito boa. Agora, o Armando, que você adjetivou muito bem, visionário. Tinha uma visão além dos limites do Tabuão. Um grande prefeito, construtor. Está aqui do lado o exemplo Semur. Se não tivesse isso no Tabuão, atravessa ali, você vê o Parque das Hortênsias. E se não tivesse ali? Você vai um pouquinho mais ali, está o ginásio, o estádio municipal antes. Depois está o ginásio de esportes. Você vai um pouco mais, está a antena. PS. O PS da antena. O fórum, o governo do estado construiu e deu um fórum, fora as escolas, que o Armando começou a construir. O Fernando também. Depois nós municipalizamos na época do Fernando Fernandes. O senhor era o secretário. Secretário, quando municipalizamos com o Fernando em 97, eu já tinha. Então, com o Armando foi em 77, com o Fernando foi em 97. Eu tinha 32 anos lá. Depois tinha 52. 52 você já tem um pouco mais de experiência. Pude consertar um monte de erro que eu fiz junto à educação infantil, junto ao ensino técnico. Então foi muito interessante o desafio com o Fernando quando municipalizamos. Tínhamos 8 mil alunos, passamos a ter 30 mil. Nós tínhamos 8 mil alunos, passamos a ter 20 mil alunos. Hoje está perto de 30 mil. Não chega a 30 mil. Eu ouvi a Dirce, a professora Dirce, no depoimento aí a você, contando de como está a rede. A rede cresceu, a rede de uma qualidade inegável. Mérito, educação ninguém faz sozinho, sabe, Eduardo? Não tenho mérito nenhum nisso. O professor Said trabalhou na rede, a professora Neide Gonçalves foi um grande parâmetro. O João Medeiros, o Clésio, a Dirce atualmente. Estou esquecendo alguns, hein? O Calegari, né? O César Calegari, no governo do Evilásio, que cometeu um pequeno... Eu falo isso para o Evilásio tranquilamente. Eu acho que não podia ter acabado com o ensino técnico no Rui Barbosa. O Evilásio argumenta comigo, não devia nem estar mencionando nomes aqui, eu não queria... O Evilásio vai entender, eu tenho certeza. Mas é com muito respeito. Mas eu falei com o Evilásio que o Rui Barbosa foi um erro ter terminado com o ensino médio lá, profissionalizante. Ele argumentou que o Rui Barbosa não podia entrar nas despesas de educação porque o ensino de segundo grau não era mais afeto pela reforma do ensino de então, afeta a prefeitura. Eu contra-argumentei e falei, olha, sabe quanto que custava o Rui Barbosa para os cofres, para o Tesouro Municipal? 0,6% do orçamento. Então você não ia gastar 25% na educação, ia gastar 25,6%. E mantém a escola. Não. Você faz a escola durante o período diurno de ensino fundamental, você não gasta nem 0,6% no ensino técnico à noite. E nós tínhamos lá técnico em contabilidade, um corpo docente de faculdade. O cara saía e abria escritório. Muita gente abriu. Raul Toshiharu Kawaishi
era do Conselho Estadual de Contabilidade. O Raul reconhecia, sabia o que era. Abria escritório. As nossas secretárias, as técnico em secretariado, as moças, todas chefes secretárias executivas, aqui na Marginal do Pinheiros, nas grandes empresas, todas as secretárias executivas. Prodesp, técnico em processamento de dados, todos do Rui Barbosa foram trabalhando na Prodesp. O Júlio Semeghini, secretário, veio me pedir para mandar até aluno do primeiro ano para fazer estágio na Prodesp, e o estágio era do segundo e terceiro ano para frente. Então isso foi uma pena. E se não pudesse colocar no orçamento, você poderia criar uma fundação taboanense de ensino. Nós estamos na periferia da grande capital. Aqui o pessoal precisa de ensino profissionalizante rápido, que te dê direito ao emprego técnico. Então, com 3 anos depois do ensino fundamental, a pessoa já tinha um título. Para depois ir fazer faculdade, mas está com um trabalho garantido. Mas, lamentavelmente, o Rui... E, sabe, o secretário da Educação era César Calegari, presidente do Conselho Nacional de Educação. Gabarito de sobra, hein? Para poder fazer uma salvaguarda ao Rui Barbosa, que foi a primeira escola municipal de Taboão. Hoje está lá cumprindo também um papel muito edificante, muito legal. Eu fico muito honrado com tudo isso daí, porque Taboão me acolheu de braços abertos, olha, me deu a chance de ser professor, diretor de escola aqui, depois diretor de educação, secretário de educação, vereador. Foram muito generosos comigo, né? E eu devolvi, tenho o sentido de dever cumprido, né? Me prejudiquei na política por conta da educação, não participava muito das articulações. Então, quando eu tentei uma vez ser candidato à presidência da Câmara, percebi que me faltou muita estrada lá atrás de conversas, de proximidade. E a gente sabe como que funcionam as coisas em política. Acabei amigos meus que andavam juntos me escantearam da presidência da Câmara. Compreendi porque eu conheço como funciona a política e tal. Disputei a eleição da presidência da Câmara com José Luiz Eloy. O Eloy teve 7 votos, eu tive 6. Desde o começo eu sabia que eu teria 6. Quem votou em mim? A oposição inteira votou em mim. A oposição com 5 votos e mais o meu. 6 votos. O Eloy queria que eu retirasse a candidatura e tal. Eu falei, Eloy, fica sossegado, você vai ser o presidente, mas você vai ter de quem ganhar. Você vai ganhar da minha pessoa. E fica maior ainda a presidência dele ganhar do senhor, né, professor? Ganhou. E depois também, nesse dia que eu perdi a presidência, eu resolvi sair da política. Nesse dia. Nesse dia à noite eu cheguei em casa e falei para os meus 2 filhos e para minha mulher, olha, não contem para ninguém, mas esse é o último mandato meu, não vou mais disputar a eleição, porque nem os meus amigos os meus partidos, do meu partido, votaram em mim, então não dá, eu não tenho espaço, né? Não vou fazer. Mas não contei para ninguém. Continuei o meu mandato, aí você estava lá na Câmara, você assistiu todo o resto da história, eu continuei com o meu mandato. Chegou na convenção do partido, era mês de julho, a Câmara estava em recesso, eu era candidato à reeleição, estava na lista do partido. Professor Said, Oscar Ferreira, Salvador Grisaf eram secretários do governo. Não se desincompatibilizaram porque nós éramos 8 vereadores. 8 vereadores. Então, eles acharam que não tinha espaço. Eles continuaram sendo secretários, não se desincompatibilizaram. E não sei se o professor Said foi por isso ou não, mas eu era já professor, eu estava ocupando uma área na educação.
O Said resolveu continuar como secretário, não se desincompatibilizou nem o Salvador e nem o Oscar. Convenção em julho, meu nome foi aprovado na convenção. Não precisa falar sim nem não, estava o nome lá, foi aprovado. Primeira sessão de Câmara pós-convenção, você estava na Câmara, você estava na Câmara aquela noite, pedi uma palavra pela ordem e fui à tribuna e ninguém sabia. E eu já tinha sido aprovado na convenção do partido para ser o candidato à reeleição. Mas já tinha combinado em casa. Aí falei da tribuna da Câmara lá, o seguinte, olha, a nossa vereança vai ser reduzida de 15 para 13, a Arlete e o Ismael Macedo vão ser eleitos prefeito e vice, e nós 13 vamos ser reeleitos. Não vai ter renovação. Esse foi o meu discurso. Então eu quero garantir aqui da tribuna que haverá renovação. Não serei candidato a vereador à reeleição. E retirei ali na tribuna. A Arlete era candidata, foi correndo na salinha do lado ali, telefonar para o Fernando. Fernando me chama ao telefone. Fernando, o que você está falando? Eu vou fazer sua campanha aqui no meu gabinete. Fica sossegado, Fernando, não vai precisar fazer. Não, você não pode. Vai lá, fala aí que... Não, olha, Fernando, eu falei da tribuna da Câmara, o que você acha, né? Não dá para voltar atrás. O Fenólio falou da tribuna da Câmara, não falou num gabinete com... Falei da tribuna da Câmara, então... E fui embora. Nessa época o Serra foi eleito prefeito em São Paulo. Eu fazia uma política próxima do Serra. Fui participar do governo de transição da Marta Suplicy para o Serra, junto com o Walter Feldman, que o Walter me chamou para ir trabalhar com ele na Secretaria das Subprefeituras. Ainda trabalhei lá 4 anos, depois veio o Kassab, fiquei mais uns 3, 4 anos ainda trabalhando, subprefeitor do Butantã, depois aqui, chefe de gabinete. Fui ser chefe de gabinete na subprefeitura da Vila Mariana, numa história do Serra, governador do estado, chamando a atenção do Kassab, para o Kassab colocar na Vila Mariana subprefeito e prefeito de cabelo branco. E eu fui para a subprefeitura da Vila Mariana por ter cabelo branco. Ele queria, o Serra como governador, falava para o Kassab, põe cabelo branco na Vila Mariana. O Serra tinha uns amigos muito antigos na região da Vila Mariana e não conseguiam conversar com o prefeito e o subprefeito e o chefe de gabinete da subprefeitura da Vila Mariana, que eram 2 jovens de formação extraordinária, com doutorado em Harvard. E não serviam para a Vila Mariana porque eram jovens, segundo a avaliação do Serra. Então, o que me levou para a Vila Mariana foram os cabelos brancos. Olha, Eduardo, então, isso que eu tinha para contar aqui, conversar com você nesse nosso encontro, né? Taboão foi uma casa para mim, casa de trabalho, um lugar de trabalho. Grandes amigos eu conquistei aqui, vivi aqui, né? Minha vida toda, minha vida útil, a grande parte da minha vida útil, com 32 anos, diretor da Divisão de Educação e Cultura, com 52, secretário da Educação, era a segunda vez que eu era responsável pela educação. A população me confiou 3 mandatos de vereador, né? Um mandato de 6 anos e 2 de 4, então, 14 anos na vereança. Procurei me dedicar muito para não errar muito, né? A gente na Câmara nunca dá uma resposta que a população espera. Sou grato, muito grato. Recebi o título de cidadão taboanense. Olha que honra. Então, sou pinhalense e sou taboanense, com muita honra. Agradeço muito você, continuo sempre à disposição para a gente descer, às vezes, a detalhes, para contar a história da cidade. Não, eu acho que a nossa ideia do podcast não era nem para ser podcast, era um bate-papo mesmo, mas eu acho que vão ter outras oportunidades, professor, a gente falar de outras coisas, tantas inaugurações que o senhor participou, tanta história que não vai dar para contar hoje aqui pelo tempo, né? Mas eu agradeço, professor, a sua generosidade de estar aqui com a gente, essa carinho aqui com o taboanense, e o senhor disponibilizar seu tempo.
Eu agradeço, obrigado pela conversa. Tenho certeza vai ficar no acervo da história da memória de Taboão da Serra a nossa conversa. Obrigado, viu, professor? Obrigado também para você. Obrigado, Felicidades. Continue sempre, viu, Edu? Em frente. Obrigado, professor. Separado. Em frente. Em frente. Junto. Pessoal, obrigado aí pela audiência e a gente se encontra semana que vem. Um abraço.